sejam muito bem-vindos. Esse é o Conectados. Aqui nós apresentamos diversos profissionais para se conectarem e também para fazerem negócios com a gente. Hoje estou recebendo o Henrico Cardoso, que é um programador de hábitos. O que é um programador de hábitos, Henrico? Muito bom. Programador de hábitos é aquela pessoa que ajuda você a instalar ou desinstalar hábitos. Instalar hábitos que você gostaria de ter, mas não tem, ou desinstalar hábitos que você não gosta de ter, mas tem. E existe isso, essa possibilidade de instalar e desinstalar assim? Se a gente entender que a nossa cabeça, nossa mente é um software, sim, podemos. Através de comandos, eu instalo ou desinstalo alguma coisa dentro da minha cabeça. É assim que funciona. E como que você começou com essa ideia de instalar e desinstalar hábitos? As mudanças começaram na minha vida há 6 anos, quando eu parei de beber. Eu parei de beber no meio de um cruzeiro. No segundo dia de cruzeiro, muita gente fala, realmente, você parou de beber depois de ir no cruzeiro, porque você bebeu 5 dias seguidos, não aguentava mais olhar para o álcool. Mentira, não foi nada disso. Eu bebi um dia e no dia seguinte eu acordei e nunca mais bebi. E prometi nunca mais beber e aconteceu e nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. E você já estava confabulando isso? Você já estava instalando isso ou não necessariamente? Foi uma decisão ali naquele momento? Já tinha uma voz na minha cabeça falando isso, há um bom tempo, inclusive. Mas eu ignorava, achava nada a ver. O álcool faz parte de mim. Como assim eu vou parar de beber? Vou deixar de ser quem eu sou? Coisas que eu gosto, de me divertir, momentos de lazer. Não vou deixar de fazer isso. Só que aquela voz foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Naquele dia eu tive certeza que seria naquele momento. Senão o álcool ia me destruir. Nossa, que loucura, né? Ô Henrique, você tá falando uma coisa ali, você falou uma coisa bem interessante. Quando a pessoa tem um hábito, ela tem esse apego ao que aquilo representa, né? Eu não vou deixar de fazer isso porque faço isso. Eu não vou deixar de fazer assim porque... Geralmente essa é a desculpa, não é? Com uma pessoa que tem um hábito. Porque quando é hábito bom, ok. Mas quando é um hábito ruim, pode judiar da pessoa e de quem tá do lado dela também, não é? A gente acaba sendo um conjunto de hábitos. Então, o que define a gente? Os nossos comportamentos, as coisas que a gente faz. Então, eu acabo sendo aquele mix de hábitos que eu já estou executando e cumprindo. Quando eu preciso eliminar algum ou criar outro, existe uma rejeição do meu corpo como um todo. Primeiro, por quê? Porque gasta energia. Remodelar comportamento gasta energia. Eu começar a fazer algo que eu não fazia... me exige um nível de consciência. Eu preciso estar presente naquela tarefa, saber que aquela tarefa precisa ser executada. Por exemplo, eu parei de beber. Mas se eu fosse num barzinho, existia uma grande chance de eu recair. Por quê? Porque o hábito da bebida era automático. O que eu fazia? Tornava fácil não beber. Deixei de ir a barzinhos. Deixei de andar com pessoas que eu andava. Por quê? Porque eu não queria ser mais aquela pessoa. Deixou de fazer atividades que te sabotavam a cair no hábito. Que tornavam a prática do hábito automática, exatamente. E esse é um dos conceitos, vamos dizer, para você desinstalar um hábito. Sim, a mudança de ambientes é a melhor forma de você criar comportamentos. Eu sempre brinco que a gente é um produto do meio. E quem não concordar com essa frase pode ressuscitar Darwin e discutir com ele. Né? A teoria da evolução diz que o meio influencia a gente. E atualmente todo mundo fala assim, você é como é que é? Você é o resultado das 5 pessoas a média, né? Das 5 pessoas que estão ao seu redor. É isso mesmo? Você vê assim? A única coisa que eu discordo nessa frase é que é a média, né? Você vai ser um igual, não um mediano, né? Qual seria a média de 5 obesos? Eu vou ser meio obeso? Não, você vai acabar sendo um obeso. Qual a média de 5 fumantes? Mais um fumante. Então, junte-se a X pessoas fazendo alguma coisa e você será um deles. Por isso que você precisa selecionar muito bem os ambientes que você frequenta. Olha que legal. Por quê? Porque a frequência e o convívio vão fazer com que você comece a normalizar coisas que você não normalizava. Ô Henrique, agora vem cá. Eu tenho um hábito, eu quero parar com isso. Por onde eu começo? Substituindo. A forma mais simples é substituir. Substituo. Exemplo, gosto de comer açúcar. É um hábito? É um hábito. É um vício. É um hábito, é um vício. E é um vício. Sim. É um hábito primeiro ou é um vício? É um vício. É primeiro vício? É um vício. Então, e o açúcar é o vício mais problemático que existe. Né? Porque ele é o vício... o álcool é um vício problemático. Porque ele é um vício socialmente aceito. Certo. Tudo bem sair com os amigos e alguns tomarem uma taça de vinho. Para algumas pessoas, tudo bem sair, beber e dirigir. Ou seja, socialmente aceito.
Isso. Agora, açúcar é pior, porque ele é socialmente incentivado. E todos nós, né? Eu tô falando eu, assim, eu sou viciada, mas tô colocando como Toma exemplo, aqui porque o nem tu bolo sou tão da viciada vovó, assim. né? O bolo Mas da o sua bolo avó. da vovó é de lascar. Exato. Então, o açúcar ele é pior, porque ele é incentivado. Os meus filhos não consumiram açúcar até os 2 anos de vida. Pô, eu fiz isso com meu filho também, ajudou bastante, hein? Muito. Mas Meu ele gosta filho- muito de doce, porque qualquer festinha tem um estímulo ali, né? O meu filho adora. Ele vai na festa, ele quer cantar parabéns, quer comer bolo, pede o bolo, Isso. vem o bolo no prato. Ele come 2 garfadas e fala, não quero mais. A minha filha não. Minha filha já gosta mais de açúcar. Uhum. É dele. Mulheres. Mas ele- Mulheres, desde pequena já no açúcar. É dele. Ele não gosta, a minha filha gosta mais. Minha Uhum. filha gosta, eu gosto muito. Eu tenho, né, meu vício maior hoje ainda é uma luta, uma briga com açúcar. Uhum. Por quê? Socialmente incentivado. É. Você tá na dieta, no plano alimentar, seguindo. Isso. Aí chega uma pessoa, Sobremesa. Tô na casa da minha você mãe, não vai sobremesa. comer? Mas só um dia. Você É. merece. É. Você é tão dedicado. Você é tão Lá disciplinado. se Só foi. hoje não vai fazer diferença. Né? E pro resultado do emagrecimento, É, não vai fazer diferença. exato. Mas pro resultado do vício no açúcar, vai fazer diferença. Caramba. Você falaria pra um cara que tá... Pra um adicto, que foi viciado em cocaína, heroína, crack, só hoje não vai ter problema? Não. Mas pro viciado em açúcar, as pessoas falam. É. É um vício Ah, incentivado. mas só hoje, fez com tanto carinho. Pô, Eu fiz porque você gosta, sua sobremesa predileta. ferrou. É isso. Outra coisa que eu ouvi muito com meus filhos. Você comeu açúcar e nunca morreu. Eu ouvi muito isso até um dia que eu dei uma resposta. Eu falei, eu não morri, mas eu fiquei 36 anos com uma doença e demorou 36 anos para eu entender que estava doente e trabalhar na minha cura. Então eu não morri, mas eu desperdicei 36 anos da minha vida. Puxa E aí o dia que eu falei isso, nunca mais eu vida. ouvi isso de novo. Nossa, e você falou que, inclusive, quando você parou de beber, você teve uma redução de peso muito grande também, né? A mudança de peso começou quando eu parei de beber. Uhum. Quando eu comecei a olhar para hábitos mais saudáveis. Parar de beber me fez começar a olhar para o meu lado de saúde. Não porque eu tinha problema, não porque eu gostaria, mas porque eu comecei a implementar pequenas coisas, Sim. né? E isso aí culminou em 2021, eu encarei como missão eu emagrecer. Eu brinco que a missão não foi emagrecer, Uhum. a missão não foi praticar atividade física, foi sair do sedentarismo. Essa foi minha meta para 2021. E aí, ao longo de 2021, eu eliminei mais de 30 quilos de gordura. Bom, qualquer pessoa diria o seguinte, mas você foi disciplinado, né? Quanto tempo lá? 1 ano inteiro malhando, fazendo dieta, sem beber, né? Vamos falar desse conceito da disciplina aqui, que a gente Vamos. até conversou aqui em off um pouquinho, né? Todo mundo fala isso. É. Eu escuto muito, mas você é disciplinado, eu queria ter sua disciplina. Então, Eu sempre brinco que a primeira resposta que eu dou é que eu tenho uma vantagem injusta. Porque eu sou filho de pais muito disciplinados. Meu pai era alcoólatra, bebia todos os dias, super disciplinado. Bebia todos os dias. Você só precisa treinar todos os dias. E a minha mãe, fumante. Há 57 anos minha mãe fuma. Né? Aliás, 57, desde os 17 anos minha mãe fuma. 52 anos fumando. e a gente não costuma pensar na disciplina nessa ótica, né? A gente pensa em disciplina para sair desse estágio, mas a não gente pensa associa. que a gente chega lá por causa dela, né? A gente associa a disciplina com coisas boas. Fulano é disciplinado, É, segue o treino. quando- Fulano é é. disciplinado, estuda todos os dias pra passar naquele concurso. Isso! Fulano é disciplinado, come certinho. Fulano é disciplinado, bebe todos os dias depois do almoço. Fulano é disciplinado, fuma depois que toma café. Fulano é disciplinado, fuma cigarro e vai dormir. Ciclano é disciplinado, sai do trabalho e vai lá comprar o baseadinho dele pra fumar antes de dormir. Disciplina. Por quê? Porque disciplina nada mais é do que aquele ímpeto de fazer com que a gente cumpra com aquelas ordens que damos pra nós mesmos todos os dias. Mas um viciado não tem controle sobre a ordem. Ok, da mesma forma então, um viciado em academia não tem controle sobre a ordem de ir à academia, ele só vai. É. Na verdade, no final do dia, nosso cérebro é viciado em vícios. Se a gente vai fazer um vício bom ou um vício ruim, é uma decisão. E a gente sempre tem escolha sobre essa decisão. Ô, Henrico, quando você começou a perceber isso e quando você usou para você mesmo, você começou a estudar sobre o assunto mais aprofundadamente? Ou o que você estudava na época que te fez ter esse olhar? Porque a gente sabe que é sempre uma coisa disruptiva, né? Você acaba sendo impactado por uma conversa, ou por um tema, ou por um assunto, ou por um estudo, talvez, né? Que te abre a cabeça, te abre os horizontes. No teu caso, o que foi? Legal.
Quando eu parei de beber, foi na cara e na coragem, na raça. Então, o que eu sabia sobre a bebida? Eu preciso ficar longe da bebida, porque se eu estou longe da bebida, não existe a mínima chance de eu beber. O básico, né? Pronto. Vamos dizer. Uhum. Parei de beber assim. Depois eu fui estudando. Fui estudando sobre comportamentos. Desde 2020, eu venho estudando sobre hábitos, alimentação. Então, quando chegou em 2021, eu usei parte do que eu estava estudando. Né? Então, eu sempre fui... Coisas que eu sempre fui. Sempre fui gordo, obeso. Eu fui a criança gordinha, eu fui adolescente gordo e o adulto obeso. Uhum. Não cheguei a ser obesidade mórbida, mas obeso, né? Cheguei Sim. a pesar em algum momento da minha vida 140 quilos. Ou seja, muito peso. E como todo mundo que sempre foi, eu experimentei várias coisas ao longo da minha vida. Minha mãe me levou em nutricionista, endocrinologista, eu fui vigilante do peso, eu fiz dieta do pontinho, dieta da lua, da sopa, do shake, da simpatia, do sei lá o quê. E, obviamente, eu dava um passo, voltava 2. Um passo, voltava 2. Em 2021, quando eu tomei a decisão, vou sair do sedentarismo, eu percebi que as coisas estavam mais simples. Eu falei, opa, menos esforço, mais resultado, menos esforço, mais resultado. Algo mudou. E eu brinco que eu fiz uma dupla investigação. Comecei a olhar pra dentro. Sim. Falei, se algo mudou, eu mudei. Tem alguma coisa diferente em mim. Olha que bacana. E comecei a olhar pros materiais que eu tava estudando. Sobre formação de hábitos, sobre criação de rotinas, sobre rotinas de alimentação. E aí sim, no final desse processo, no final de 2021, eu tirei dali um método. Né? Eu descobri 4 coisas que eu estava fazendo e que eu tinha feito desde lá, do momento em que eu parei de beber, mesmo inconscientemente, que me permitiam modelar e programar e instalar comportamentos. Caramba! E quais são? Primeira coisa que eu tive, desde o primeiro momento, eu tinha um motivo mais forte do que eu. Eu queria emagrecer para não condenar meu filho a ser uma criança obesa, um adulto obeso e morrer amanhã ou depois dos mesmos motivos que meu pai e meu avô morreram. Caramba! Eu falei, Isso é legal, forte. se eu continuar... Você já tinha filhos? Já tinha, meu filho tinha 1 ano. Putz, olha, você até se emociona. Essa parte é muito forte porque foi o meu filho que me fez cair essa ficha. Quando o meu filho tinha 40 dias, eu perdi o meu avô. Meu avô descobriu um câncer e em 40 dias o câncer levou o meu avô embora. Né? E o meu pai, alcoólatra, começou a ter... Né, a gente suspeita que era Alzheimer, mas a gente nunca soube se era um Alzheimer, se era uma demência alcoólica. O diagnóstico disso demora tanto tempo, E né? normalmente acontece na necrópsia, mas como meu pai teve um infarto fulminante, não foi parte da causa-mortes, nunca foi investigado. Então, a gente disse que meu pai teve Alzheimer. Entendi. Né? Por conta de comportamentos. O meu avô teve um câncer e hoje estudando alimentação e comportamentos alimentares. E, obviamente, os 2 homens figuras paternas da minha vida, meu avô e meu pai. Nossa, O que eu estava fazendo inconscientemente? Nos meus hábitos, honrando essas 2 pessoas. sim. Eu falei, opa, não tem problema nenhum em honrar eles. Só que se eu continuar honrando dessa forma, meu filho vai me honrar da mesma maneira. E o problema é que, o pior, eu entendi que o pior que poderia acontecer comigo não era eu morrer, era o meu filho morrer do mesmo jeito que eu morria. Nossa. Então, um motivo muito mais forte que eu. Sim. Ah, eu tô cansado pra fazer dieta hoje pra ir treinar. Legal, a vida do seu filho depende disso. Não, tudo bem, vou fazer. É muito mais forte. Isso. É aquela analogia de, eu não acordo cedo. Legal, seu filho foi sequestrado e você precisa 4 horas da manhã levar a bolsa de dinheiro que você tem. Você só tem que acordar cedo e levar a bolsa, o dinheiro tá lá. Você vai perder a hora? Né? Não. Eu meio que usei o meu filho de refém Sim. numa coisa que seria verdade na minha vida. Então, você precisa ter uma âncora. Isso precisa estar muito mais forte que você. Né? Segundo motivo, ambiente. Muita gente fala assim, nossa, para mudar de hábitos precisa de uma grande força de vontade. Existe um livro chamado Força de Vontade, não existe, que fala que o seu estoque de força de vontade ele é limitado. É igual o cheque especial. Quanto mais eu uso, menos eu tenho. E pago juros sobre ele. Né? Estudos dizem isso. E então, se eu não posso aplicar a força de vontade porque ela é limitada, o que vai me fazer mudar? Ambiente. Quer treinar? Ah, mas eu não conheço ninguém que treina. Mas você tem uma coisa chamada Instagram. Você consegue modelar o seu ambiente online. Você consegue pegar ali e seguir 10 contas de pessoas que treinam, de atletas, de nutricionistas, médicos do esporte. E naqueles 5 minutos que você está na pausa do cafezinho, no horário do almoço, você vai olhar o seu Instagram e você vai se conectar naquele ambiente. Eu fiz isso durante a pandemia. Realmente não tinha lugar para eu ir. Tava tudo fechado, inclusive as academias. Ou seja, eu tive que dar um jeito de criar um ambiente. E eu criei esse ambiente. Eu comecei a seguir atletas de CrossFit, que é a modalidade que eu pratico. Eu comecei a seguir atletas de fisiculturismo. Eu comecei a seguir nutricionistas do esporte,
médicos. Ou seja, não precisa ser só um ambiente seu, pessoal, da sua casa, mas você pode Exato. criar ambientes, bons ambientes nas suas redes sociais, Perfeito. por exemplo. Exatamente. E aí, quando eu abri aquilo, eu começava a consumir aquele conteúdo e me sentia parte. Motivado, fazendo parte Me e sentia tal. parte. E o pertencimento faz com que você continue. Pra mim, dos 4 passos, o ambiente é o decisivo. Não sei se eu tenho uma boa âncora. Eu não tenho filho, Henrico. Eu nem acredito em Deus. Beleza. Ambiente. Terceiro lugar, zona de conforto. Existe uma grande diferença entre zona de conforto e zona de comodidade. Os grandes gurus de produtividade dizem que nada acontece fora da sua zona de conforto. É verdade. Se você sair muito da zona de conforto, você estará cansado, exausto e voltará para ela. Ou seja, nada realmente acontece fora da sua zona de conforto. Tudo que acontece na sua vida está dentro de uma zona de conforto. E por conforto, não entenda como comodidade. Conforto significa aquilo que eu faço no piloto automático, sem precisar gastar mais energia do que o necessário. Então, quando as pessoas falam zona de conforto, como ninguém contextualiza isso, o que pensam? Zona de conforto é aquele dia que eu não quero levantar da cama, que eu estou super cansado, prostrado. Não, aquilo não é zona de conforto. Zona de conforto é a sua habilidade, errada às vezes, de mexer no WhatsApp enquanto dirige e aumentar o volume do rádio ao mesmo tempo. Zona de conforto. Zona de conforto é você entrar no seu carro aqui e chegar na sua casa e se perguntar, nossa, qual foi o caminho que eu fiz hoje? Zona de conforto. Zona de conforto é quando Neymar, Cristiano Ronaldo, Magic Johnson, Kobe Bryant entram em quadra, fazem milagres e você pergunta para ele sobre aquele lance e ele precisa parar para pensar porque ele não lembra. Automático. Por quê? Porque se essas pessoas precisassem sair da zona de conforto todo jogo, todo lance, eles não teriam saúde, porque cansa. Então, o que a gente entende sobre zona de conforto? Sair da zona de conforto cansa. O que eu preciso, então? Eu preciso expandir a minha zona de conforto. Treinar precisa se tornar confortável. Acordar cedo precisa se tornar automático e não sofrido. Então, o que a gente entende como zona de conforto, na verdade, é a zona de comodidade. Ai, tô com preguiça, vou ficar aqui. Não, zona de conforto é tudo aquilo que meu corpo faz automático, com menor gasto de energia. Que é completamente diferente do que você tá trazendo aqui agora, né? Então, quando eu expando a minha zona de conforto, o meu corpo não repele aquele comportamento. Porque vira confortável. Exato. E como eu faço isso? Dando um passo por vez. Já ouviu o ditado do sapo? Se você joga um sapo numa água fervendo, ele pula. Se você coloca o sapo... Eu nem sei se é verdade, mas é um ditado. Se você coloca o sapo na água a temperatura ambiente e vai esquentando ela aos poucos, ele morre lá porque ele não percebe a temperatura aumentando. O cérebro é o sapo. Se você sai muito da sua zona de conforto, o seu cérebro vai usar tudo que ele tem de recursos, que é o seu corpo inteiro, para fazer você se sentir cansado, prostrado, desanimado, sem energia, fadigado, para que você volte. Porque o recado que a gente está dando para o cérebro quando saímos muito da zona de conforto é: vamos morrer. Estamos gastando muita energia. Estamos consumindo saúde. Precisamos voltar. E ele vai usar todas as armas dele para isso. Agora, quando você dá um passo, ele não percebe. Quero acordar mais cedo. Acordo às 8. Preciso acordar às 5. O que as 80% das pessoas fazem? Bota o relógio para despertar às 5 horas no dia seguinte. Zona de conforto lá na frente. O que as pessoas deveriam fazer? Acordar às 7h45 na primeira semana, 7h30 na segunda, até chegar às 5 horas. Vai demorar 3 meses. Vai, mas vai funcionar. Se você fizer de uma hora para outra, vai passar 3 meses e você continuará acordando às 8 horas. E o quarto passo? Uma coisa por vez. A gente começa a mudar e começa a empilhar coisas antes da hora. Tô acordando cedo, vou treinar. Tô 2 meses treinando. Já que eu tô treinando, vou fazer uma meditação. Vou fazer meditação. Já que eu tô fazendo meditação, vou fazer banho de gelo também. Ou vou tomar um banho frio. Vou sair da academia, vou tomar um banho frio. Já que eu tô também fazendo academia, vou cortar o açúcar, vou cortar o carboidrato, vou cortar sei lá o quê. Nossa. E aí você fez um monte de coisa. O que acontece? Um dia você falha no banho ou na meditação. E aí, como as coisas estão conectadas, o seu cérebro fala, já falhou em uma, vamos falhar nas outras. Te sabota. Te sabota. E aí você volta a ser quem você era. Uau! A última coisa é isso. Um passo de cada vez. Uma mudança por vez. Por 6 meses. Nossa, Henrico, 6 meses, pelo menos. Eu, na verdade, na minha vida, o que eu faço hoje? Eu tenho temas anuais. Começa janeiro, eu falo, o tema da minha vida esse ano é saúde, legal. É espiritualidade, legal. E aí eu traço quais são as métricas de saúde, métricas de espiritualidade,
ou relacionamento, Sim. ou finanças, que eu vou trabalhar naquele ano para adquirir hábitos que me aproximem da espiritualidade, que me aproximem de uma saúde financeira, que me aproxime de hábitos saudáveis na minha alimentação. E eu trabalho os 365 dias criando aquele hábito. Uau! Ô, Henrico, minha nossa, olha, 15 minutos aqui pro nosso Conectados é pouco, é só um aperitivo, né, gente? Pra vocês só viram pra dar um quanto gostinho. tá, só pra dar um gostinho. E você ainda, além de tudo, ainda ajuda as pessoas a fazerem essas mudanças todas, né? Queria que você desse o seu Instagram ou o seu contato que você achar que é interessante, para que as pessoas possam se conectar com você, afinal de contas, você está no Conectados. Excelente. Hoje, parte do que eu faço é ajudar as pessoas a instalarem esses hábitos através dessa metodologia. Se você quer saber um pouco mais sobre esse trabalho, meu Instagram é o Henrico Cardoso, Henrico sem H e Cardoso com S, @o Henrico Cardoso, ou lá no YouTube, @Máquina da Disciplina. Máquina da Disciplina. Então é isso, gente. Recebi hoje aqui o Henrico Cardoso e a gente vai encerrar aqui, né, com gostinho de quero mais. Esse foi o Conectados, uma experiência de podcast que te conecta aos negócios. E como eu sempre digo, né, a gente quer aqui democratizar o conteúdo da sua empresa por meio de podcast, mostrando para você que é possível, através de um podcast, você ter mais visibilidade para o seu negócio, mais clientes para sua empresa. E se você também quiser experimentar esse gostinho aqui, né, de quero mais, que é o nosso Conectados, é só entrar em contato aí nas nossas redes sociais e chamar aqui a nossa equipe para você ser a próxima pessoa para poder participar aqui, tá bom? Então fica aí o convite. Muito obrigada, Henrico, muito obrigada Eu que agradeço, foi um prazer. pelo seu bate-papo aqui, por ter vindo, e a gente fica aí no aguardo de você vir mais vezes, tá bom? Tchau, tchau, gente, até o próximo. Tchau, tchau.